Quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 17, 18 e 19. Mateus, capítulo 26, versos 17, 18 e 19. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E Jesus respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Até aí. Quero meditar com os irmãos a respeito destes versículos deste texto, registrado aqui no Evangelho de Mateus. Chegaram até Jesus, no versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram até Jesus. Eu gostaria de destacar esta expressão, chegaram até Jesus. A importância de se achegar até Jesus. Os discípulos poderiam muito bem tomar suas decisões, porque era costume começar naquele dia a Páscoa. Então eles poderiam tomar as suas decisões. Quanto ao lugar, poderia ser na casa de Pedro, na casa de João, poderia ser na casa de alguém. Senhor, nós já preparamos o jantar da Páscoa. Já preparamos a mesa. Está na casa de fulano. Vai ser na casa de fulano a tantas horas. Mas não, os discípulos não tomaram a decisão. Importante isso. Respeitaram o seu mestre, respeitaram o seu líder. Isso é fundamental nós entendermos isso. Os discípulos chegaram perto de Jesus. Chegar até Jesus é encontrar a direção da vida. Você que está sem direção na sua vida, principalmente nesses tempos terríveis que estamos atravessando, chegue até Jesus. Quando se achega até Jesus, você tem direção para a sua vida. Chegar até Jesus é encontrar a direção para a vida, é encontrar o propósito para a vida, era entender o propósito da sua existência. Quando nós chegamos até Jesus, nós encontramos direção da nossa vida e encontramos o propósito para o qual nós fomos criados. Isso é fundamental. Eu e você não estamos aqui por um acaso. A palavra de Deus nos diz isso. Efésios capítulo 1, versos 3 em diante. Nós fomos criados desde a fundação do mundo para o louvor da glória, da graça de Deus. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, a nossa vista abre, o nosso entendimento abre. A verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É importante se achegar a Jesus, para se ter direção da vida, para se entender o propósito da sua existência. O pecador encontra a solução para os seus pecados. Sim, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E nós, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós entendemos que somos pecadores,
e que precisamos imediatamente do perdão dos nossos pecados. E nós buscamos em Jesus o perdão, porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é Ele que nos media diante de Deus. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, quando se chega até Jesus, se descobre a direção da vida, se descobre o propósito da vida, se descobre que Jesus pode perdoar os pecados e, diante do arrependimento, os pecados são perdoados. Quando nós nos achegamos até Jesus, podemos buscar nele a cura para a nossa enfermidade, ou até mesmo se ele não nos curar, ele vai abrir o nosso entendimento para dizer: a minha graça te basta. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Sim, ele fez isso com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo por 3 vezes orou buscando a solução para o seu problema, Jesus disse: não, a minha graça te basta. E quando nós nos achegamos a Jesus, nós não nos desesperamos se uma cura não veio. Não, porque nós entendemos a soberania de Deus, entendemos a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Entendemos que Deus é Deus, fazendo um milagre na minha vida ou não fazendo. Entender que eu preciso adorar a Deus, independente se Ele me curar, se Ele te curar ou se não curar. Sim, se achegar a Deus em Cristo Jesus, se descobre, se encontra a direção para a vida, se encontra o propósito da vida, se encontra o perdão dos pecados e, principalmente, se encontra a vida eterna. Chegar a Jesus Cristo. Os discípulos chegaram até Jesus Cristo. É importante entendermos que precisamos nos achegar até Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. É importante se achegar em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesta noite. Você que está ouvindo este vídeo, você que está com a sua vida perturbada, você que está sem direção na vida, você que vive sem entendimento do Evangelho, você que se interroga o porquê da sua existência, se achegue até Jesus e você descobrirá a direção para a sua vida, o propósito da sua vida. Descobrirá que Ele perdoará os seus pecados e que Ele é o único que pode lhe dar a vida eterna. E Ele é o único caminho. Não há outro meio, nem outro modo de se achegar a Deus, nem de se alcançar a vida eterna. Se achegue a Jesus. Faça como os discípulos. Se achegue a Jesus. Também no versículo 17 eu quero dizer: onde é que o Senhor quer que preparemos a ceia? Onde queres? É o Senhor que decide onde o Senhor quer que a gente prepare. Quem se aproxima de Jesus passa a ser submisso à vontade dele. Passa a buscar a direção dele. Passa a buscar o conselho dele. Quem se achega a Jesus. Não toma direção por si só. Não faz nada por sua própria decisão. Se achar que deve ou que não deve, o melhor pela própria sabedoria. Não faz nada por sua própria decisão, mas pela decisão do Espírito Santo. Muitos têm tomado suas próprias decisões, principalmente nas igrejas que servem o Senhor. Muitos
têm tomado as suas próprias decisões, aos seus próprios entendimentos, sem esperar o tempo de Deus, achando que está tomando a decisão correta. Quem se achega até Jesus, quem se aproxima de Jesus, passa a ser submisso a Ele. Onde queres que façamos a mesa do Senhor? Que façamos, que preparemos a Páscoa. É verdade. Atos capítulo 16 é um texto muito maravilhoso. Atos capítulo 16, eu rapidamente vou ler para os irmãos aqui. Olha, Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era uma cristã da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Na cidade por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros das igrejas de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número dos cristãos aumentava a cada dia. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígida, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho àquele povo. Paulo tinha saído com um propósito. Chamou Timóteo e foram para uma determinada região. Para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Ora, isso aos nossos olhos está completamente correto, fazer a vontade de Deus, ir para uma região e pregar o Evangelho. Essa era a vontade de Paulo. Essa era a decisão dele. Uma decisão de servir a Deus. Uma decisão boa. Aos seus olhos estava corretíssimo. E se ele contasse isso para alguém, estava correto, porque ele estava tomando uma decisão de ir a uma determinada região pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo não deixou. E ele tomou decisão, o Espírito Santo não deixou. Falou: não, você vai para a Macedônia. Quem se aproxima de Jesus passa a ser submisso a Ele. Não faz nada por sua própria decisão, mas pela decisão do Espírito Santo. É importante isso. É importante, até mesmo passando por cima do seu próprio orgulho. Tomou uma decisão, não volta atrás. Não é isto. Não é isto. Quem se aproxima de Jesus faz o que Jesus determina. Que queres? Onde queres? Quem se aproxima de Jesus, mesmo que nosso orgulho seja ferido, mesmo que nossa intenção seja contrariada, nós obedecemos e somos submissos a Jesus. Onde queres que preparemos a Santa Ceia? O que queres que eu faça? Qual a decisão que queres que eu tome?
para a sua igreja, para a sua vida, para a minha vida, para o meu lar. Primeiro, os discípulos se aproximaram de Jesus. E depois, de forma submissa, obediente, onde queres que nós preparemos a Santa Ceia. É interessante que a aproximação de Jesus nos leva a cada vez um passo, um grau maior de intimidade. Primeiro se aproxima, depois se submete e vive sob direção. Isso é fundamental. Continuemos a meditar nesse texto, né? Para nós podermos entender melhor. No versículo 18 e 19, né? Versículo 18 e 19, nós vamos voltar lá em Mateus 26, 18 e 19. Ele respondeu, Jesus respondeu: vão até a cidade, procuram um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa na casa daquele homem. Os discípulos obedeceram e foram procurar um homem que eles não conheciam. Sabe o que isso significa? Aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que vivem sob a submissão, sob a direção de Jesus, eles não têm medo. Com Jesus adquire-se coragem. É bem importante lembrar que naquele tempo não estava sendo fácil ser cristão. Estava havendo perseguição por parte dos judeus, os líderes do Sinédrio. Queriam descobrir onde Jesus estava, queriam arrumar uma oportunidade, um meio para prendê-lo. Mas os discípulos, ouvindo a ordem de Jesus, vão procurar um homem. Poderiam muito bem pensar assim: nossa, quem sabe esse homem talvez nos traia, quem sabe esse homem talvez nos entregue às autoridades judaicas. Não, eles foram ao desconhecido. Com Jesus adquire-se coragem. Os discípulos foram um homem desconhecido. O Senhor não nos dá espírito de covardia, segundo a palavra de Deus. Esses 3 versículos, 17, 18 e 19, nos ensina coisa maravilhosa. Primeiro é que nós precisamos nos aproximar de Jesus todos os dias. É fundamental nos aproximarmos de Jesus. Segundo, é fundamental vivermos sob a orientação de Jesus, sob a direção de Jesus. Ele nos dá direção para as nossas decisões. Ele dá direção para o nosso caminhar. É verdade. A palavra de Deus, certa vez, relatada em Gênesis, o Senhor certa vez falou para Abraão: eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Por causa de Abraão se aproximar de Deus. Por causa da submissão, da obediência. Eu estarei contigo por onde quer que fores. Queridos, nos aproximemos do Senhor. Vivamos sob a orientação e a direção do Senhor. Assim nós seremos fortes e corajosos para enfrentarmos situações adversas. Vamos estar com o Senhor. A palavra de Deus diz em Crônica 15 que quando nós estamos no Senhor, o Senhor está conosco. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, Ele se afasta de nós.
Naquele primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram até Jesus. Se achegue até Jesus. Ele te consolará, Ele enxugará suas lágrimas, Ele te dará decisão boas para a sua vida, te orientará o caminho que deve tomar, as decisões que deve tomar, te fará entender o propósito da sua vida, a finalidade da sua vida. Submeta-se à vontade do Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Aonde queres que eu vá, Senhor? E você se tornará forte pela presença dele em sua vida, para enfrentar situações adversas e se tornar um vencedor. Que Deus te abençoe. Busque a presença de Jesus. Tenha uma boa noite, na graça e na paz de Jesus Cristo. Deus te abençoe.